A gente sempre atualiza aqui os assinantes do Band News TV sobre as entrevistas coletivas do governo de São Paulo. Muitas delas até pautam outros governadores, né? Algumas medidas restritivas que começam em São Paulo acabam sendo replicadas em outros pontos. E a gente vai, mais uma vez, acionar ela, que é uma especialista nesse assunto, nossa correspondente lá do Palácio dos Bandeirantes, Mayra de Jaimo, que acompanha todos os detalhes sobre o coronavírus em São Paulo. Já está preparada, porque tem coletiva daqui a pouquinho. E o que você pode antecipar para a gente, Mayra? Boa tarde, Thaís, Nelson, boa tarde a todos. Bom, hoje a expectativa é que o governo de São Paulo anuncie a prorrogação da fase emergencial, que é essa fase que a gente está vivendo, com várias medidas restritivas adicionais à fase vermelha, então deve ser prorrogada por 15 dias. Além disso, deve ser anunciada a próxima etapa da vacinação dos idosos. A expectativa é que sejam idosos de 67 e 68 anos, mas a gente ainda vai ficar sabendo qual a data da vacinação, que vai acontecer em paralelo com a vacinação dos profissionais de segurança pública e também dos professores e profissionais da educação. Além disso, hoje São Paulo bateu um novo recorde de mortes em 24 horas. Foram 1.193 registros. E a gente lembra que houve um problema aí no sistema do Ministério da Saúde que contabiliza esses dados nos últimos dias. Então, parte desse resultado, desse número de hoje, tem a ver com o represamento de dados. Isso é importante a gente destacar, mas mesmo assim é um recorde de mortes pela Covid-19 aqui no estado, Thaís. Eu ia te colocar isso, Mayra, porque ontem, por exemplo, foi anunciado um número de mortes de 200, quase 300 mortos, né? Bem abaixo daquele, né? Infelizmente, bem abaixo daquele que a gente viu ser o recorde no dia anterior. Ou seja, isso demonstra muito bem que ontem houve uma subnotificação desse número, né? Exatamente. Foi um problema na plataforma Civep Gripe do Ministério da Saúde. Na verdade, não é nenhum problema. Houve uma burocratização maior para inserir dados aí por parte dos municípios. Isso dificultou um pouco para algumas cidades que acabaram atrasando ali o cadastro dos dados. E o resultado, com certeza, impactou nesse número que a gente tem hoje, Nelson. E é a grande preocupação, né, essa oscilação dos dados, mas principalmente, eu acho que não só o número de mortes, que a gente vê que tem essa mudança muito drástica, mas o número de casos, né, Mayra? Ontem nós registramos no país todo mais de 100 mil novos casos, o que preocupou e muito os especialistas, porque mesmo com vários estados adotando medidas restritivas já há alguns dias, vai demorar ainda um pouco para a gente sentir na prática, e é exatamente isso que a gente deve ter hoje, já uma resposta também de São Paulo a essa preocupação, por exemplo, com insumos. Eu vou dividir com você e com quem está em casa rapidinho um levantamento que saiu agora há pouco, uma pesquisa realizada, né, com vários municípios, mais de 2.600 prefeituras, entre 23 e 25 de março, ou seja, essa semana, identificando que o problema é enfrentado em relação à pandemia. Sem uma ação de socorro, 50% desses municípios não vão conseguir manter o atendimento a pacientes graves. Além disso, 709 municípios têm o risco de faltar oxigênio nos hospitais ou nos centros de atendimento. São números bastante impactantes. E você tem acompanhado também isso, né? Uma política e uma tentativa até do governo de evitar essa falta de oxigênio e de insumos, mas uma dificuldade que a gente já observa em alguns hospitais, né? Exatamente, Thaís. A gente vem questionando bastante aqui os membros da Secretaria de Saúde, do Comitê de Saúde do Estado de São Paulo, a respeito desses insumos. A promessa é reabastecer os hospitais e fazer protocolos, no caso do kit de intubação, para usar remédios alternativos para conseguir anestesiar e manter os pacientes na intubação. Em relação ao oxigênio, na capital paulista a gente vai ter as 19 mini-usinas, né, que foi anunciado ontem pela prefeitura, mas só em abril, e a maior parte delas no final de abril. Então, até lá, vai ser necessário sim contar com o governo de São Paulo e contar com a ajuda aí das empresas. Eles vêm pedindo doação de cilindros de oxigênio também, para a gente não ter casos de falta de oxigênio no estado de São Paulo.